Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Se você também já passou vergonha por não saber o significado de algum termo do universo feminista, então vem com a gente nesse podcast que vai te ajudar a desmistificar palavras através do Dicionário da Língua Portuguesa. Eu sou a Júlia Presotto. E eu sou a Teca Carbonell. Nesse programa, nós vamos para o 4º episódio de uma série muito especial e pedida por vocês, ouvintes, sobre mercado de trabalho. Hoje, eu e a Ju vamos conversar com uma escritora que vai tirar nossas dúvidas sobre carreira. Antes de começarmos esse episódio, já vamos pedir para que vocês corram lá no nosso Instagram, @dicionariofeministapod, e acompanhem todas as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast. A gente também não vai ficar triste se você quiser entrar no nosso grupo no Telegram. O link é t.me/dicionariofeministapodcast. O link também vai ficar na bio do nosso Instagram. Segundo o dicionário, escritora é a autora de obras literárias ou científicas. As pessoas que escolhem essa carreira normalmente são extremamente criativas e possuem extrema facilidade em ter ideias inovadoras e expressá-las através da língua portuguesa. Para isso, costumam usar como ferramenta para compor seu repertório a prática da leitura, interpretação de texto e um olhar em diferentes perspectivas sobre as vivências cotidianas. Se você já se identificou de bate-pronto, a boa notícia é que não é necessário nenhum tipo de formação ou avaliação para se tornar uma escritora profissional. Além disso, a profissão é reconhecida pela Classificação Brasileira de Ocupações. Porém, essa profissão ainda não é regulamentada, ou seja, não há leis que garantem os benefícios e pisos salariais para escritoras. Enquanto na mídia impressa, o trabalho de novos escritores possa ter um alcance limitado ou mesmo negado pelas editoras, na internet existem inúmeras possibilidades de divulgar as suas obras. A partir daí, há quem diga que para se tornar um escritor de verdade, não basta colocar o seu trabalho no mundo, mas precisa ter quem leia aquela obra. É aí que encontramos uma das principais dificuldades da profissão, a qual, depois de superada, pode garantir à escritora um reconhecimento pela sua obra sendo acompanhado pela fama ou não. Mas calma, existem diversos caminhos que podem facilitar a jornada da escritora. Um deles está em ninguém mais, ninguém menos que na educação. Muitas pessoas que buscam seguir essa carreira ingressam em cursos de graduação que tenham disciplinas teóricas ligadas à literatura, incentivem os exercícios da escrita e a possibilidade de se trabalhar com diferentes estilos literários. Os principais cursos escolhidos pelos aspirantes a escritores são o de letras e jornalismo. Pode ter certeza que quem ingressar neles vai ler e escrever muito para poder desenvolver um olhar crítico e um ótimo domínio da língua. Outras ótimas alternativas são os cursos de filosofia, história, publicidade e propaganda, cinema e comunicação. Tudo depende do tipo de escrita em que você mais se vê exercendo a profissão. Entre as universidades que oferecem o curso de letras estão a Unesp, a UFMG e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já para o curso de jornalismo, há ótimas opções de graduação na UFSC, na UFRJ e na UFPE. Todas essas universidades públicas e de graça. E hoje a gente está em ótima companhia, porque ela é uma escritora brasileira vivendo no Uruguai, autora do Amores. Regiane, se apresente para os nossos ouvintes. Oi, pessoal, tudo bom? O meu nome é Regiane Folter. Bom, isso mesmo, eu nasci em São Paulo, lá no Brasil, mas há quase 7 anos eu vivo aqui no Uruguai. Foi uma mudança assim, interessante. E eu me dedico à escrita, na realidade, desde que eu era muito novinha, eu sempre gostei muito de ler, de escrever. Quando eu tinha uns 10 anos, já, se as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando eu fosse grande, eu sempre falava que era escritora. Mas chegou na hora de decidir, né, a universidade, aquela época era tão difícil que a gente está pensando o que fazer e não havia uma graduação para ser escritora. Então, terminei indo para o mundo do jornalismo, me formei como jornalista. E desde aquela época sempre trabalhei com coisas relacionadas à escrita, né, com o próprio jornalismo, também com marketing, comunicação em distintos formatos. Mas a ideia assim, de escrever, de ter um livro publicado, de escrever histórias e ir mais para o lado da ficção, talvez, sempre esteve aí, né, presente. E há mais ou menos 2 anos, 3 anos, eu realmente tomei coragem e comecei a dizer, quando me apresentava, que também era escritora. Comecei a escrever nos portais, online, né, crônicas principalmente. Comecei a desenvolver uma presença digital com os meus textos e no ano passado deu aí tudo certo,
para autopublicar, né, o meu primeiro livro, Amores, com Z no final. Ô, Regiane, você já meio que respondeu a nossa primeira pergunta, que era um pouco da sua trajetória, né, como escritora, mas eu queria muito saber com você, quando foi aquele momento do clique, assim, sabe? Se foi mesmo antes de você ingressar na universidade, se você... aquele momento do clique de que é isso, vou pro jornalismo, e aí depois, quando você falou que finalmente começou a se auto-intitular como escritora, se você pudesse dar esse relato de quando foi essa virada de chave na sua cabeça, eu acho que ia ser muito legal. Bacana. Nossa, não sei quando foi que eu decidi que queria escrever. Eu não consigo lembrar exatamente porque realmente foi de muito pequena. Minha mãe, ela guarda os trabalhos de escola, sabe? Assim, ela é professora, então imagina, né? Adora guardar essas coisas. E tem um, por exemplo, que é um livrinho que eu fiz. Todos os alunos da sala fizeram. A gente devia estar na segunda série, terceira série. E na biografia eu colocava que queria ser escritora. Então, eu acho que, como eu gostava muito de ler, eu acho que na minha cabeça de criança, a ideia era, um dia eu gostaria que algo assim, que está aqui na minha mão, né, que um livro assim como esse, seja meu, escrito por mim. Mas depois, claro, isso, né, mudou, se moldeou, né, se flexibilizou um pouco para o jornalismo, que também tem tudo a ver com a escrita, embora em outro formato, né? E não sei exatamente quando. Eu lembro que no meu último ano do ensino médio eu fazia cursinho, né, além de estudar, né, o ano letivo, o normal. E já desde o começo, assim, eu já tinha a minha meta, já tinha definido as faculdades que eu ia prestar. E acho que foi muito de ler, sabe, aqueles típicos manuais de profissões e aqueles textos que, né, que te explicam resumidamente o que são as profissões mais conhecidas, e a de jornalista foi a que mais me chamou a atenção, né? E foi assim, meio de prova, eu não conhecia nenhum jornalista, não tinha uma referência, né? Deu tudo certo, ainda bem, eu gostei muito do curso, eu fiz jornalismo na Unesp, que o campus de jornalismo é lá em Bauru, e então me mudei, foi toda uma mudança, vivia muito mais longe, sozinha, 17 anos, imagina, e podia ter dado tudo errado, mas adorei o curso, e a universidade lá, eles têm uma pegada muito prática. Então, na própria universidade tem uma rádio, tem revistas, tem assessoria. Então, a gente consegue, como aluno, participar de muitos projetos de extensão e provar muito, né? E eu gostei. E aí também descobri que existe uma coisa chamada jornalismo literário, que brinca muito com a literatura e, né, toda a parte mais hard, né, do jornalismo, mais de fatos né, e o mundo real, por assim dizer, e aí foi onde eu comecei a ver que existiam muitas oportunidades, muitas possibilidades, né, na escrita, não tem só uma forma de escrever. E aí foi por isso, né, que terminando o curso, gostei muito, trabalhei com muitas coisas relacionadas a isso, mas acho que sempre escrever para mim sempre foi mais um hobby, até esse momento. Escrever, quando eu falo escrever os meus contos, as minhas crônicas, as histórias, assim, que eu escrevia mais porque eu tinha uma ideia e achava legal colocar isso no papel. E há 3 anos, 3 anos, 2017 mais ou menos, eu comecei a publicar de forma frequente lá no Medium, que é uma plataforma muito bacana para quem gosta de escrever e para quem gosta de ler também. E aí foi onde eu comecei e foi assim, não, vou fazer isso certo, vou publicar todas as semanas, e comecei a colocar rotina na coisa, né? E aí foi o momento em que eu senti, bom, já tem 1 ano que eu tô fazendo isso, que eu tô publicando, que eu tô participando de outros portais, outras iniciativas com outros escritores. Acho que agora dá para dizer que eu também escrevo. Era muito mental, né? Era uma barreira mental minha, na realidade, que eu precisei sentir que fazia mais para realmente sentir que eu era essa pessoa, né? Que eu era essa escritora. Então, você tinha um trabalho integral, e aí, hoje em dia, seu trabalho é unicamente como escritora, ou você continua tendo um trabalho integral? Continuo tendo um trabalho, assim, o que eu consegui fazer, que foi muito, muito positivo para a carreira de escritora. Antes eu trabalhava integral, né, numa empresa e tinha que cumprir com uma série, né, de objetivos, mas com os anos eu consegui flexibilizar um pouco a minha carga horária e agora eu me dedico a um trabalho part-time, né, numa empresa como responsável de marketing. Trabalho muito aí com escrita também, mas com outro foco. E depois, no meu outro tempo livre, né, nessas horas aí que eu consegui ganhar, aí eu me dedico 100% a, bom, escrever e promover tudo o que eu escrevo também, porque
o trabalho de escritor independente é muito trabalhoso, assim, é muito complicado. E até agora, pelo menos, não conseguiria viver só disso. Mas é o que mais é o que mais me apaixona, né? Então a gente continua aí investindo, quem sabe um dia consigo estar dedicada 100% a isso. Então, o objetivo é ficar só como escritora. A gente vai chegar lá, então. Exatamente. Esse é o plano. E eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre esse seu trabalho como escritora independente. Você já falou que um dos desafios é você se autopromover, né? Mas eu queria saber mais detalhes. Como é que você entrou nesse mundo como escritora independente? Quais são os desafios? E a gente vai fazendo mais perguntas depois. Legal. Eu acho, assim, que quando a gente pensa em ser escritor, pelo menos na minha cabeça, sempre era muito associado a um dia vou mandar a minha obra-prima para uma editora e eles vão falar, meu Deus, é a voz da geração e vão querer trabalhar comigo e publicar. Claro, isso não é que não aconteça, continua acontecendo, né? Mas é muito raro, né? Os casos, assim, que a pessoa antes de publicar em qualquer outro lado ou autopublicar, que uma editora invista 100% e que seja esse grande sucesso, assim, de uma vez, né? De entrada. Na realidade, claro, quando eu comecei a escrever mais, como eu comentei, né, com vocês nesses últimos anos, eu comecei também a procurar mais informação, né, a buscar, a googlear, a conversar com outras pessoas que escreviam, e aí a gente começa a entender um pouquinho mais esse universo, que muitas vezes as editoras, elas preferem, hoje em dia, investir em alguém que já tenha uma base de leitores, alguém que já esteja fazendo coisas online, alguém que já tenha talvez algum livro, né, autopublicado ou publicado numa editora menor, porque, claro, é um investimento um pouco mais seguro, né? Eles já sabem que essa pessoa tem gente interessada no que ela está escrevendo. E além disso, claro, eu sou muito ansiosa, eu gosto muito de fazer as coisas assim, eu sou muito intensa, e a ideia de só ficar mandando o livro para a editora e cruzar os dedos e esperar, não fazia sentido para mim. Então eu falei, bom, se tem tanta gente fazendo por conta própria, por que não, né, tentar? E aí a gente começa a descobrir que existe todo esse mundo do escritor independente, que é aquela pessoa que realiza muitas tarefas diferentes, além de sentar para escrever. O escritor é escritor independente, se senta e escreve, mas também é a pessoa que edita, é a pessoa que procura profissionais para ajudar na revisão do texto, na diagramação. Muitas escritoras independentes também sabem de design, também diagramam os seus próprios livros. Depois beleza, escrevi esse livrinho aqui inteiro, tá legal, vamos subir. Onde a gente sobe? Em que plataformas, né? De que forma? Todo esse mundo, assim, pré-autopublicação, né? Realmente o livro tá disponível. E depois tem toda a parte do marketing, de que você tem que se promover, você tem que publicar, você tem que ter as redes sociais, mandar para as pessoas, conversar, participar de outras rodas de conversa com outros escritores para poder, né, promover o seu livro, dar a conhecer o seu livro. Nossa, é um universo, assim, eu sinto que você tem que ter muitos chapéus diferentes, sabe? Você vai trocando. Bom, hoje eu sou escritora, vou sentar aqui, vou só escrever. Tá, hoje eu sou a revisora, vamos ver só a parte da gramática e vamos corrigir tudo. Outro chapéu, agora eu sou community manager, vou armar os posts para as redes sociais. É muito dinâmico, assim. O lado bom, eu acho que é que você tem controle sobre tudo, você escolhe tudo, né? Você não tem que fazer o que a editora quer que você faça, você realmente pode seguir, né? Definir o seu caminho. Mas, claro, você tem muito menos tempo, muitas vezes muito menos recurso. Então é mais difícil também sobressair, porque hoje em dia, também pela facilidade de publicar, muita gente está fazendo a mesma coisa, né? Então, para você poder criar uma audiência e que as pessoas queiram conhecer o seu trabalho, é bem desafiante, assim. Mas é muito gostoso, você aprende muito. Ô, Regiane, eu queria muito que você falasse um pouco dos gêneros literários que existem, né? Porque você comentou que você está na área do marketing, né? Então, existe uma demanda, né, de escrita nessa área, assim como existe uma demanda, né, de escritores também no cinema, por exemplo, que é uma área que eu me identifico mais, então acabo conhecendo mais roteiristas, por exemplo.
E eu fico imaginando que, além de terem essas diversas possibilidades de escrita, que você pode escolher uma ou outra que você gosta mais, identifica mais, ainda tem todas essas coisas que você falou de quando você vai publicar sua obra independente, você tem que ter vários chapéuzinhos, né? Então você tem que ser muitas pessoas em uma só. E eu imagino, por exemplo, uma pessoa que trabalha com marketing, trabalha com cinema, trabalha com obras literárias independentes. Então, são muitas perspectivas de uma carreira só, assim. Então, se você pudesse falar um pouco também desses estilos literários que existem e quais que você se identifica mais, assim, qual que tá no teu coração, assim, que é aquele que eu sei, assim, na minha profissão, pelo menos, eu sei que tem algumas áreas que são aquelas que eu preciso saber para poder ganhar dinheiro, e outras que são aquelas que estão no meu coração, que tem um espaço quentinho no meu coração, que não necessariamente eu ganho dinheiro, mas é o que realmente me satisfaz como profissional. E eu queria saber se na sua área você também existe essa situação. Que boa pergunta. Na verdade, é impressionante, assim, que como a escrita está em tudo. Está em tudo, né? Está em todas as áreas e em todos os diferentes formas de trabalho. Você encontra alguém que dentro daquele universo trabalha com a palavra, né? Eu, por exemplo, como marketing, eu trabalho muito com empresas de desenvolvimento, né, de aplicativos. Aqui no Uruguai é uma indústria muito grande, né, a parte de programação. E eu trabalho para uma empresa que justamente faz isso. E por estar, né, nesse mundo e conhecer, faz alguns anos que eu descobri que existe um UX Writer, que eu, por exemplo, até 5 anos atrás eu não sabia que existia, que é um escritor, uma pessoa que se especializa em escrever para que os produtos digitais tenham uma boa experiência, né? Que os usuários realmente, quando entrem num aplicativo, numa plataforma online, tenham uma boa experiência, entendam, né? Então a escrita tá até nisso. É muito engraçado que, como você falou, né? No cinema, na publicidade, em diferentes áreas você encontra alguém que se especializa na palavra. Bom, eu gosto muito dessa versatilidade da palavra também porque eu escrevo muitos formatos diferentes, na realidade. Eu acho que eu ficaria entediada de fazer só um tipo de coisa, sabe? Eu gosto muito da parte mais profissional, né? Eu gosto muito do jornalismo, eu gosto muito de escrever matérias, reportagens, que isso envolve muito o exercício de você conversar com pessoas, entrevistar pessoas e investigar, né, dados, buscar informação e depois sentar com todas essas coisas, todas essas fontes, né, de informação e transformar isso num texto que tem que ter um determinado tamanho, né, que não pode ser infinito e que sirva muito a pessoa que está lendo. Eu gosto muito desse tipo de trabalho, eu acho muito interessante. Eu até hoje em dia trabalho como voluntária lá no Politize, que é um portal de educação política, trabalho muito aí nessa parte mais jornalística. Eles me dão algumas pautas e a ideia sempre é procurar entrevistar, me informar sobre esse tema e produzir um texto, uma reportagem relacionada a isso. Depois, dentro do marketing também, muitas coisas diferentes. A gente escreve muito o que é o content marketing, mais na parte de, a empresa tem um blog, então vamos alimentá-lo, vamos escrever artigos aí que talvez não tenham aquele mesmo peso factual do jornalismo, né? Mas também para você poder fazer um bom trabalho, você tem que investigar, você tem que saber do que você está falando, né? Conversar com as pessoas que têm aquele conhecimento e poder transmitir isso de uma forma que não só ajude a empresa, mas também que para a pessoa que encontra aquele texto também seja de utilidade para ela, né? Hoje em dia também as empresas valorizam muito isso de não quero só te vender, eu quero que você sinta que você está aprendendo ou está ganhando alguma coisa de mim, dessa relação que a gente estabelece. Então, aí também entra muito esse tipo de conteúdo, que pode ser tanto, né, os posts ou textos um pouquinho mais extensos, pensando num blog, ou mini textos, que é aquele texto que a gente escreve para as redes, que tem que ser muito mais curto, muito mais rápido, a mensagem tem que ser muito mais direta, mas que você também tem que tomar ali certos cuidados para soar como aquela marca, né, para realmente transmitir que você, não importa a plataforma em que você esteja, você é aquela marca, você é aquela empresa. E tudo isso, embora seja talvez a minha escrita mais do lado profissional, me ajuda muito também no trabalho como autor independente, né? Em todos nesses chapeizinhos que eu comentava com vocês, como realizar as coisas e não ficar só na escrita ficcional ou literária, ou na escrita talvez que é a escrita que eu mais gosto, que é
tenho essa ideia ou esse sentimento, vou sentar aqui e vou escrever uma crônica sobre isso. Eu amo as crônicas, né? Eu amo ver que acontece alguma coisa no meu dia, um fato real, concreto, e transformar isso num texto que fala sobre como esse fato mexeu comigo, ou o que ele significa para mim ou para as pessoas envolvidas, né? Nossa, o Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, é um grande exemplo para mim. Li os livros dele desde muito nova e sempre gostei muito dessa ideia da crônica, que brinca muito com o jornalismo também, porque é pegar uma coisa do mundo real, um fato real, e transformar isso e colocar cor nisso e que termina virando uma história que você lê e pensa, isso é um conto, é uma história inventada, e na realidade não, partiu de uma coisa totalmente real. Que mais? Eu gosto muito de escrever poesia, eu acho que a poesia é uma escrita muito livre, eu acho que é muito... Nossa, no momento em que você tá com muitas coisas na sua cabeça, com uma intensidade de emoções, eu sinto que a poesia é onde você pode ser mais livre, exatamente. É como você pode vomitar as palavras e depois dar um pouquinho de forma, mas acho que é o gênero literário que te permite mais espaço para brincar, né? E provar coisas diferentes. Nossa, sei lá, eu gosto de escrever de um tudo que vocês possam imaginar. Normalmente eu escrevo textos mais curtos, mas, por exemplo, acho que o grande sonho de todo escritor é um dia escrever uma grande novela, né? Um livro realmente, um livro de muitas e muitas páginas. Nossa, eu na biblioteca, nas livrarias, quando entro, os livros grandes são os que mais chamam a minha atenção. Quando eu comecei a ler o Game of Thrones, o primeiro, não conhecia nada do autor, mas o livro era tão grande que eu falei, nossa, isso deve ser maravilhoso, e dito e feito. Então, acho que um dia a gente chega lá, mas todo tipo de leitura e todo tipo de escrita me interessa, na realidade. Eu acho que o legal de você também se jogar no mundo como escritor é você experimentar e provando qual é o tipo de escrita, o tipo de formato que mais se adequa, né, ao que você gosta de fazer naquele momento. Talvez também por um tempo é isso e depois a gente troca, a gente brinca com outra coisa. Nossa, tem espaço para todo tipo de escrita. E dentro do Amores, qual que é o tipo de escrita que a gente vai encontrar? Bom, Amores é um livro muito diverso, assim, ele está formado por distintos tipos de texto, contos, crônicas, e alguns textos que eu nem sei qual seria a definição, assim, eu chamo de reflexões, né? São curtos e são bem pessoais, assim, eu sinto que realmente é como se fosse um pensamento que eu tive e que fui colocando ali para fora. Mas o que eles têm todos em comum é o fato de que eles jogam, né, eles brincam com a ideia do amor. Eles falam sobre esse sentimento nas suas mais variadas, nos seus mais variados formatos, né? Então, cada capítulo do livro corresponde a uma letra do alfabeto, e essa letra fala sobre uma forma de amor, uma forma de sentir, né, esse sentimento. Então, a gente tem A de aceitação, B de biblioteca, C de cuidar, e aí vamos, de A a Z. E, claro, cada texto tem o seu formato também, e um pouco a ideia era brincar com essa ideia de que o amor é muito diverso, né? Assim como nós, pessoas, somos diversas, existem muitas formas de amar. Você pode amar, bom, romanticamente, mas também existe o amor dentro da nossa família, o amor que a gente sente pelos amigos, pela nossa vocação, por nós mesmos. Então, bem a ideia dele é que seja assim, bem aberto, bem diverso, e mesmo eu adoraria que as pessoas brincassem de somar letras, né? De agregar letras a esse livro. O que elas acham que falta? Qual é o tipo de amor que elas gostariam de ver aí? Então, essa é um pouquinho a proposta. Eu tenho uma pergunta que ela é um pouco difícil, eu acho, que as pessoas, dentro da sociedade que a gente vive, não costumam falar tão abertamente, que é dinheiro, né? É muito legal, é muito bonito, ai, que profissão linda, quero muito ser, mas eu preciso pagar as contas, preciso ter arroz e feijão no prato, né? Como é que faz? Principalmente, assim, trabalhando com marketing é muito mais estruturado, assim, se vocês forem ouvir até o episódio que a gente falou sobre as nossas profissões, eu também me formei em jornalismo, e eu acabei indo para o marketing por ser mais estruturado, por oferecer mais segurança e tudo mais. Então, essa parte já é mais fácil. Você entra numa agência e faz, né? Tanto faz, né?
Mas, e a parte da escritora independente? Dá pra gente ganhar dinheiro? Como faz? Conta o segredo. Olha, vou ser honesta com vocês, eu também estou procurando essa resposta. Olha, sim, eu acredito que sim, mas os exemplos que eu tenho de pessoas que eu conheço que vivem como escritoras 100%, elas não dependem só da venda do livro, sabe? Elas realizam outras coisas que estão relacionadas com a carreira de escritora, mas são também outras formas de gerar renda, né? E que também ajudam a promover mais o trabalho delas como escritoras. Então, por exemplo, eu conheço escritoras que, além de escrever os livros e publicar os livros delas, elas também dão aulas, por exemplo, fazem capacitações para outras pessoas que querem escrever, fazem mentorias ou oficinas, né, sobre a escrita, muito centradas nisso, no processo de escrever e autopublicar, mesmo de marketing para escritores. Conheço várias pessoas assim. Conheço muitas escritoras que também se dedicam à revisão de livros ou tradução de livros de outras pessoas. Então, você termina oferecendo outros serviços que estão relacionados com o seu ofício, né, de escritora, que são os que te permitem ter um pouco mais dessa tranquilidade financeira, que é super importante. A gente não pode viver no sonho, né? A gente tem que encontrar outros caminhos. Também conheço muitos outros escritores e escritoras que, por exemplo, escrevem artigos ou publicam com jornais ou com revistas, que são trabalhos remunerados também. Então, essa é outra forma, né, de você poder manter aí uma renda estável e poder se dedicar ao que você gosta. No meu caso, o meu processo tem sido um pouco encaminhar-se a isso, né? Eu, por exemplo, antes trabalhava 8 horas e escrevia mais no meu tempo livre. Agora eu trabalho muito menos horas para poder me dedicar mais à escrita. Um dia, talvez, né, poder estar 100% dedicado a isso seria o ideal. Eu acho que é muito difícil você viver só, por exemplo, de publiquei meu livro, vou colocar ali na Amazon, por exemplo, e vai vender. Não, você tem que vender muito mesmo, assim, você tem que fazer muito sucesso, você tem que conhecer muita gente. Ou, por exemplo, eu conheço alguns casos de pessoas que publicam, principalmente na língua inglesa, que eu acho que é onde tem muito alcance a nível Amazon e plataformas digitais, publicam muitos livros, publicam um atrás do outro, né? E aí isso também significa mais movimento dentro da própria plataforma, chegam a muitas mais pessoas e realmente conseguem gerar renda disso. Mas eu, pelo que eu sei, pelo menos não é a maioria. Eu acho que a maioria encontra esses outros caminhos até, claro, um dia poder, sei lá, encontrar aquele best-seller, né? Ou realmente explodir de alguma forma. Mas na minha experiência são muito poucos esses casos, são minúsculos, assim, que a gente realmente conhece, que se tornam tão conhecidos e que podem viver só disso. Com certeza são dos escritores que se tornam muito mais populares, sem dúvida, mas é 1 em 1 milhão, né? Então a gente termina encontrando outras formas, porque também eu acredito que é muito importante a gente fazer o que a gente ama, né? E mesmo que isso não signifique que vai ser 100% do meu salário. Então, acho que a gente vai encontrando caminhos para poder viver e também para poder investir, porque autopublicar também é muito investimento da gente, né? Não só de tempo. Por exemplo, no meu caso, eu escrevi Amores, né? Trabalhei muito texto e melhorei muito texto com pessoas conhecidas, mandei para as pessoas amigas, pessoas do meu círculo para ler, para me ajudar a melhorar ou corrigir coisas. Mas depois eu quis contratar uma pessoa que fizesse uma leitura mais, como se fala? Uma leitura mais bem de revisão, assim, bem detalhista, para pegar qualquer errinho de português que tivesse. Depois também trabalhei com uma diagramadora para fazer o livro. Trabalhei com uma ilustradora para fazer as ilustrações. Então, claro, e tudo isso são pessoas que também merecem e precisam, né, receber pelo ofício delas. Então, a gente investe muito e aí um pouco, pelo menos na minha perspectiva, é o retorno que vem desse trabalho. Normalmente, a gente já reinveste no próximo projeto, sabe? Então, tudo que eu consegui vender de Amores na plataforma digital, tudo isso já foi revertido para a ideia de fazer a versão física do livro. Então, estão trabalhando nisso. Acho que é um exercício constante de você continuar alimentando o teu sonho e reinvestindo em você mesmo, né? No final das contas.
Agora eu queria conversar com você um pouco, Regiane, que é o seguinte, eu tô falando aqui da perspectiva de leitora, tá? Eu lembro muito durante a escola, a gente aprende, né, sobre obras literárias, sobre os estilos literários e tal, cara, se eu não me engano, a única autora mulher que eu aprendi na escola sobre foi a Clarice Lispector, só. Que já é uma puta autora, mas assim, o resto eram todos homens. E não é à toa que de todas essas pessoas, as que até hoje eu carrego um carinho muito grande no coração, é a Clarice Lispector, é a que eu lembro que eu mais me identifiquei, que eu mais li as obras e falava, nossa, queria... Aí eu fui até além, né, não li só as obras que a escola pedia, mas eu comprei vários livros, enfim, fiquei bem fãzona na época, né? E a gente sabe também que essa questão da representação das mulheres nessa área, ela tem uma problemática, não é à toa que J.K. Rowling, ela, né, publicou uma das obras mais conhecidas, né, nos anos 90, ficou milionária, mas sobre o nome J.K. Rowling, enquanto o Stephen King é o Stephen King, o Philip K. Dick é o Philip K. Dick, e assim por diante, né? Então, e eu falo disso numa perspectiva muito de leitora, de apreciadora e também de uma pessoa que se percebe, eu tenho essa percepção, que as histórias que me tocam mais são vindas de autoras mulheres. E aí eu queria que você falasse como que é isso para quem está dentro desse universo, quem está ali produzindo obras. Se essa impressão que a gente tem é algo que é só uma impressão de fora, ou se realmente o espaço dentro do universo literário é um espaço que hoje em dia eu espero que esteja um pouco melhor, mas que durante muito tempo foi dominado por homens e inclusive fez com que mulheres escondessem os próprios nomes, sabe? Então, se você pudesse comentar um pouquinho sobre essa questão com a gente. Claro, claro, claro. Olha, você fez eu lembrar de um trabalho para a escola que eu fiz sobre a Hora da Estrela, da Clarice. Nossa, incrível. Nossa, incrível mesmo. E realmente, eu acho que é uma das poucas autoras que a gente aprende, né, quando estamos nas aulas de português, vendo todos aqueles períodos, né, literários. E realmente, é muito interessante como... Eu não sei como foi o processo de vocês com o feminismo, né? No meu caso, por exemplo, eu demorei muitos anos para perceber que existia essa diferença e para me questionar muitas coisas, né? Eu sinto que foi na faculdade que eu comecei a ler e me questionar muito, muito mais. O sotaque espanhol sai de vez em quando, desculpa. E questionar muito mais essa realidade, né? De porque em todas as áreas a gente sempre vê que o destaque principal está com os homens, né? E a gente conhece tão poucas mulheres. Inclusive, hoje em dia, eu faço muito esse exercício, esse esforço de ler mais mulheres, conscientemente, sabe? Não é só... É simplesmente isso, né? De você ter presente, de que é importante para mim, como mulher, também sentir e conhecer a obra das minhas colegas. Assim, Teca, no meu caso, trabalhando dessa forma tão independente, que tem muito mais a ver com o meu próprio esforço, né, do que oportunidades que outras pessoas me dão. No geral, eu não sinto que exista alguma diferença, né? Por exemplo, todo o processo de trabalhar no livro, publicá-lo, depois entrar em contato com distintas plataformas e oferecer o livro e conversar e ver se a galera quer ler, fazer uma resenha. No geral, nunca senti que existia algum tipo de barreira, né, pelo fato de eu ser mulher. Inclusive, eu, para poder escrever e trabalhar e publicar esse livro, eu me apoiei muito em outras mulheres escritoras e conheci muitos círculos e muitos projetos que têm a ver com o apoio, né, de mulheres com mulheres, né, da gente se levar juntas, da gente se apoiar juntas. Então, eu acho que eu tive muita sorte, assim, de poder encontrar essas colegas e de contar com o apoio delas e com a minha própria, né, meu próprio esforço de vou e vamos, né, e não tem nada assim que nos pare. No geral, sim, eu acredito que ainda é mais difícil, porque é mais difícil em todas as áreas, né? Era muito mais difícil antes, sem dúvida, porque, claro, a competição entre o exercício da escrita e todas as outras tarefas que a mulher tinha que desempenhar era muito maior, a pressão era muito maior, né? Há pouco tempo, eu li um livro que se chama Um Quarto Próprio, da Virginia Woolf.
E esse livro, na realidade, ele é um livro bem curtinho. Ele tá baseado numa palestra, inclusive, que ela deu há muitos anos, né? E nesse livro ela fala justamente sobre ser escritora e sobre tudo que uma escritora necessita para escrever, né? E no caso dela, por exemplo, ela falava muito de eu preciso do meu quarto, eu preciso do meu espaço, eu preciso das ferramentas, eu preciso de tempo, eu preciso de renda, porque como eu vou fazer para escrever se eu não tenho o suficiente dinheiro para poder pagar as minhas contas, né? Que é um pouco a discussão que a gente teve até agora há pouco. E aí, nisso tudo, ela falava e comparava muito com o fato de que, na sociedade em que ela vivia naquela época, muitos homens, muitas dessas preocupações não tinham que ter, porque eles tinham o tempo, eles tinham a renda, era muito mais fácil. E no caso de uma mulher, não, porque ela precisava, como uma mulher vai ter uma renda sozinha, né? Ela precisava do marido ou do pai, que muitas vezes não apoiava que ela estivesse se dedicando a isso. Ela precisava garantir que os filhos estavam bem cuidados e a casa bem cuidada para ela poder se trancar. Uma horinha que fosse, ali naquela salinha que tivesse, naquele espacinho, para se dedicar a isso. Então, é um livro muito interessante porque fala justamente sobre esse desafio de ser escritora, que foi muito maior na época dela, né, e da geração dela, do que o nosso. Hoje em dia, eu acho que os mesmos desafios que eu tenho como escritora independente, eu acredito que um homem escritor independente também tem. Não sei se nesse caso a gente consegue, não sei exatamente, realmente, não sei sentir que eles teriam algum tipo de vantagem. Talvez, dentro das grandes editoras, talvez exista, né? Talvez exista algum tipo de favoritismo, né? Ou mais confiança de que é o que o mercado vai gostar mais, ou mais, não sei. Mas para a gente chegar lá, ainda estamos, eu pelo menos ainda não estou ali, né? Então aí é mais difícil de sentir essa diferença. Inclusive, por isso, eu acho que eu sou tão grata à escrita independente, porque realmente eu acho que o jogo é mais nivelado. Eu acho que é difícil para todo mundo e para todo mundo é a mesma coisa. Acredito eu. Talvez outras pessoas tenham tido experiências diferentes também. Realmente a minha resposta é bem baseada, assim, na minha experiência. Mas isso que você falou é muito interessante mesmo, de se pensar que esse é um tipo de atividade que requer muito do seu tempo, requer um espaço seu, requer um momento seu. E a gente sabe que se você tem filho, tem casa para cuidar, tem que fazer mercado, tem que fazer não sei o quê, fica mais difícil mesmo, né? Então, eu acho que isso que você tá falando faz muito sentido, que quando você tá falando do mercado de escritoras independentes, tudo bem, tá tudo igual. Mas e aí, e dentro de casa, né? Tá tudo igual? A mulher tem o tempo de fazer o que ela precisa fazer? Então, enfim, eu fico feliz de saber que estamos caminhando para uma melhoria também, né? É muito bom de ver que eu, por exemplo, eu e a Teca, a gente tem um clube do livro e as pessoas que eu sempre indico são mulheres. Uma vez eu indiquei um homem porque eu achei que era uma mulher, lembra, Teca? Eu indiquei um livro porque eu achei que era uma mulher que tinha escrito, mas eu sempre faço esse exercício também, e eu acho que é interessante de comprar e ler livros de mulheres pra gente nivelar mesmo, porque a gente sabe que uma mudança social desse tipo, ela sempre traz meio que uma carga, sabe? Sempre tem um resquício, assim, de 100 anos atrás era só Clarice Lispector, então meio que carrega um pouco, né, ao longo dos anos, e a gente vai tentando desconstruir até isso não ser mais uma realidade. Mas enfim, muito interessante esse ponto de vista. Uma coisa que eu queria adicionar agora que você falou, Júlia, tem uma escritora brasileira que se chama Aline Valek, que eu gosto muito do trabalho dela, e ela é uma escritora muito independente, embora ela já esteja assim muito mais conhecida e tal, ela é o objetivo de muitos de nós. Ela tem uma página no Apoia-se, e acho que ela fala nessa página, não lembro exatamente das palavras, mas ela fala que ela está ali pedindo o apoio das pessoas para ajudar a estimular o trabalho de uma escritora brasileira viva. Porque acho que isso também é um ponto muito interessante. Hoje em dia tem tanta escritora lutando aí, na luta para poder publicar suas histórias e viver disso, mas a gente tem a tendência de admirar e idolatrar as que já não estão mais aqui, que não é porque elas não estão mais aqui que elas não merecem a nossa admiração, com certeza, mas teria sido muito melhor a gente ter apoiado elas enquanto elas estavam vivas, enquanto elas precisavam, né, do recurso, do espaço. Então eu acho que isso que você falou também é muito interessante, né, da gente pensar, não vou ficar só pensando e lendo autoras e ajudando autoras que já não estão, eu vou ajudar as que estão hoje em dia para que o caminho delas seja um pouco mais fácil, né, e que elas consigam alcançar
esse sucesso, esse reconhecimento estando vivas aqui para aproveitar, para poder colher os frutos realmente, e não esperar que elas já não estejam mais para a gente fazer todo o auê. É que quando vocês estavam falando, eu lembrei muito de muitas autoras, assim, que já se foram, mas que é muito o que a Regiane falou de hoje elas serem super famosas e na época, assim, elas não serem reconhecidas. E eu acho que a questão do gênero literário é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, uma obra de ficção científica é muito difícil de associar com autores mulheres. E a própria, eu não sei se eu vou pronunciar o nome certo dela, a Ursula Le Guin, ela é uma autora que eu descobri recentemente e eu sou apaixonada. Acho que de todas as obras de ficção científica que eu li, a dela foi a que mais me... Que eu falei assim, cara, ela conseguiu atingir um nível de ficção científica que nem no cinema a gente atinge, sabe? De conseguir colocar uma construção social, de conseguir colocar uma coisa do sentimento no meio de uma obra de ficção científica, num planeta muito longe da Terra, com um monte de pessoas que não são terráqueos, e ainda dá essa carga de sentimento. E aí eu sinto muito, assim, o que me toca muito, assim, é que a gente sabe que as mulheres, principalmente mulheres negras, foram proibidas de escrever, aprender a ler e escrever, durante muitos e muitos anos. E eu tô falando de uma coisa, gente, eu não tô falando de, sei lá, 1500, eu tô falando assim, a mãe do Emicida ela era colocada no castigo quando ela escrevia, ou quando ela aparecia com um livro que não fosse a Bíblia em casa, sabe, a mãe do Emicida, eu não tô falando na período em que havia a escravização no Brasil. Então, assim, o que eu fico muito tocada é que, assim, a gente já perdeu tantas mulheres que podiam estar aqui, entendeu? Fazendo uma puta história, inspirando a gente. E eu sinto que essa urgência da reparação histórica, assim, sabe? De estar indo atrás, de estar lendo, Não, eu vou ler eu gosto sei lá, de terror, eu vou ler uma obra de uma autora mulher, entendeu? A gente sabe que Frankenstein é uma das maiores obras de terror, mais famosas, e ainda a gente continua associando terror a autores homens. Então, assim, eu sinto que... Eu não sei, eu sinto essa urgência, Regiane, de que a gente precisa fazer essa reparação e eu fico tentando procurar por onde, sabe? Não é nem uma pergunta, é só um desespero mesmo. Eu fiquei aqui matutando dentro de mim, sabe? Nossa, eu entendo. Uma vez a gente fez um exercício com algumas amigas de falar quais eram escritores que a gente já tinha lido. Qualquer, bom, ruim. Menina, é impressionante como sempre prevalece nome de homens, é impressionante. Eu gosto muito, então, de fazer esse exercício de, como você falou, vou ler alguma coisa desse tema, vamos ver o que tem de mulher, né, escrito nisso, vamos procurar. Existem, inclusive, algumas páginas, creio que principalmente no Instagram, tem uma, por exemplo, que se chama Novas Clarices, não sei se vocês conhecem, que é uma página que só recomenda escritoras brasileiras contemporâneas. Não sei se elas falam de escritoras já antigas ou pessoas que já morreram, eu não tenho certeza, mas elas sempre recomendam mulheres, isso sim. E tem toda essa homenagem à Clarice também. E existem como essa muitas páginas que tentam, né, clubes do livro e que tentam sempre trazer escritoras, né, e fazer essa promoção aí, vamos falar de mulheres. Eu acho que isso é muito legal, é muito importante, e seguir essas páginas faz com que a gente realmente encontre, né, e descubra que existem. Nossa, existem. Eu, por exemplo, agora estou lendo um livro de ficção científica também, que se chama Terra das Mulheres, que é um livro, olha, eu acho que é lá dos anos 80, ou um pouquinho antes, que é uma ficção científica, é um mundo, uma distopia, interessantíssimo, muito legal o livro, e é um livro escrito por uma mulher, né, e essa mulher, para mim, ela tem muito mais mérito que muitos outros escritores, desculpa, meninos, mas da geração dela, porque com todas as dificuldades extras que ela tinha, ela conseguiu publicar esse livro, e aí, claro, vamos ler, vamos entender, vamos conhecer a perspectiva dessa autora, né, e de alguma forma reconhecer o que ela deixou, a contribuição dela. Então eu compartilho muito do teu sentimento, Teca, e por isso todo o tempo eu tô tentando pensar, bom, já li 2 livros de homem esse mês, não, vamos ler 2 de mulheres, vamos procurar, tem que se diversificar, porque senão a gente fica no mesmo, né, e aí que graça que tem.
A nossa última pergunta é sobre futuro. O que vem por aí para você? Quais são os seus projetos futuros e quais são as suas expectativas no âmbito profissional? Legal. Bom, na vida de escritora, com certeza continuar aí firme e forte, publicando. Eu continuo com aquele plano que eu comentei com vocês, de no Medium toda semana, continuo aí firme e forte, sempre publicando, tanto no meu Medium pessoal como em revistas dentro do próprio Medium. Depois estou com um livro físico agora aqui no Uruguai em espanhol, que é todo um projeto, faz pouquinho que saiu do forno, tá recém-publicado. Então, pelo menos nesse curto prazo, o meu foco está em promover o livro, em poder posicioná-lo um pouco mais aqui no mercado uruguaio e de língua espanhola, mas realmente eu gostaria, ainda esse ano, poder fazer a versão física do livro em português, lá no Brasil, que ainda é assim, o lugar onde eu tenho mais contato e onde as pessoas têm mais leitores, né? Então eu gostaria de poder realizar isso também, porque muita gente me pede, muita gente fala do livro físico, então seria legal poder realizar isso. Enquanto isso é o que está mais, talvez, aí concreto acontecendo, eu também estou trabalhando num outro livro, num próximo livro, que aí é uma história, na realidade, meio policial, é bem ficção, é muito mais comprido que as histórias de amores, mas está bem, assim, processo bem lento, no processo de escrita mesmo, não é algo que eu acredito que publique esse ano, mas pelo menos ali já estou preparando a próxima grande a próxima grande publicação. E é isso, né? A gente toda hora inventando alguma coisa nova. Outras coisas vão surgir, com certeza. Eu amo história policial. Amo, vou ler, com certeza. Que bom. Eu também, adoro. Agora a gente vai para aquele momento das notas de rodapé, onde a gente retoma algumas referências que a gente falou ao longo do episódio e também traz novas referências para você que tá aí pensando em seguir a carreira de escritora. Eu acho que eu vou começar porque o meu vai ser super rápido. São coisas que eu já indiquei aqui várias vezes. Nessa vibe ler mulheres, escritoras mulheres. Eu vou indicar minha escritora preferida, mais uma vez, Chimamanda Ngozi. Eu não sei como é que fala o sobrenome dela, perdão. Meu livro preferido dela é O Americana, mas o Hibisco Roxo também é lindo e quero ler mais. Vou indicar também outro livro que eu já indiquei várias vezes aqui, que é O Deus das Pequenas Coisas, da Arundhati Roy. Ela tem uma escrita... Eu nunca li uma coisa tão perfeita na minha vida, de escolha de palavras, assim, excepcional. E essas duas escritoras, elas já são prestigiadas, né? Já são famosíssimas, elas nem precisam de mim aqui. Então, eu quero indicar também uma pessoa que precisa do nosso apoio como escritora independente. Eu acho que ela não é independente, eu acho que ela tem editora. Que é a Clara Mello, que é uma querida, que já participou do nosso podcast no episódio de horóscopo. Eu amo muito o conteúdo dela, que ela produz, e ela é escritora, então vamos comprar os livrinhos dela, vamos dar um apoio. Ela também tá no Instagram, ela é bem ativa no Instagram, então se vocês não quiserem comprar o livro, pelo menos segue ela, pra gente dar um apoio. E você, Teca? Bom, eu vou indicar um episódio do podcast que chama É Nóia Minha, da Camila Frender. O título do episódio é Dá pra Viver de Escrita? Onde ela conta muitos detalhes, assim, de como que ela se sustenta através da escrita. Eu sei que não é a única fonte de renda dela, porque ela faz altas publis no Instagram, então eu falo, não é só da escrita, não, se eu não me engano. Mas eu achei legal que ela trouxe até a perspectiva de ghostwriter, né? Eu acho que ela fez bastante trabalho como ghost, e eu até falei, como assim? Isso aí é roubalheira, não pode. Se você escreve bem pra ser ghost, por que não põe teu nome, né? Mas enfim, isso aí eu acho que, né, já é outro podcast. E eu também queria indicar, sabe o que eu acho, Regiane? Quando eu leio uma história em que os protagonistas do livro são escritores, eu acho que é muito curioso, assim. Eu falo assim, cara, esse personagem pode fazer o que ele quiser, porque na minha perspectiva, escritores são pessoas curiosas por natureza. Então, qualquer coisa que esse personagem for fazer, eu super vou comprar, assim. Não vou achar que foi forçado ou algo assim.
Então, recentemente eu li, até com a Ju, né, um livro que chama Kindred, da Octavia E. Butler, que os personagens, né, principais são escritores. E aí, enfim, é uma história muito foda, assim, em vários níveis, assim, também. E eu não sei se ela é considerada sci-fi ou se ela é diferente, assim. É uma história bem diferente, muito interessante, então vou deixar de recomendação também. Bom, eu trouxe algumas recomendações pra galera que gosta de escrever e tá com vontade de se dedicar mais a isso e quer conhecer mais do mundo, melhorar a sua escrita, né? Desenvolver a sua escrita ou desenvolver outros chapéus, a parte de marketing para autores, ou qualquer coisa relacionada a esse universo de ser escritora. Eu gostaria de recomendar alguns produtores de conteúdo que se dedicam a ajudar a ensinar a próximos escritores, né? Bom, por um lado está a Fly Alves, que é Fly com Y, né? Fly, e Alves. E no Instagram ela tá como Fly Alves e um outro S no final. Ela é uma grande amiga, ela é muito, muito, muito poderosa no que ela faz. Ela é escritora, ela publica muito também no Instagram, ela realiza muito conteúdo legal no Instagram. E ela tá por lançar, ela sempre lança muitas oficinas de escrita, mentorias, muitas coisas com muito foco em mulher, e principalmente com mulheres pretas. É muito legal, assim, o trabalho que ela realiza. E ela tá por lançar um curso de escrita criativa, então sigam ela, fiquem de olho. É uma pessoa que tem muito, assim, para oferecer sobre a vida de escritora independente. Depois, outro Instagram bem legal, que na realidade é um Instagram, é o que eu vou passar para vocês, mas ela tem toda uma plataforma, né? É a Maria Vitória, no Instagram dela é estranhamente, estranhamente. A Maria Vitória, ela também escreve, também é escritora independente, e agora ela lançou toda uma plataforma de cursos online para aprender da escrita, para desenvolver esse músculo, e são todas as pessoas que participam, os convidados que dão as aulas, são todas as pessoas que estão no meio, que estão atuando, então o trabalho dela é muito legal. Ela também realiza muitos outros serviços para pessoas que querem escrever e publicar, super indico, eu gosto muito dos conteúdos dela. E depois outra plataforma que se chama Escritor Publicado, que também é uma plataforma que fala muito de publicação independente. Aí a Mari, ela tá por trás desse projeto. Ela trabalhou comigo na revisão e diagramação de Amores. É uma querida e sempre, desde o Instagram, do portal, das diferentes, né, páginas que ela tem aí com a plataforma Escritor Publicado, ela publica muitas dicas. Ela também tem uma revista, a Escritor Publicado tem uma revista chamada Subtextos, que toda hora está aberto para receber histórias e textos de escritores aí, iniciantes também, né, independentes, e que queiram começar a aparecer, começar a promover o trabalho deles, e tudo gratuito, então compensa muito seguir essa outra página. E depois, claro, de escritoras, gente, a gente poderia falar um episódio inteiro de escritoras independentes maravilhosas. Eu vou nomear algumas que vocês podem buscar no Instagram e ler e conhecer o trabalho delas. São todas colegas que estão mais ou menos na mesma comigo e a gente já colaborou em muitos projetos, então por isso eu acho que conheço de perto o trabalho delas, por isso eu queria indicar. Bom, por um lado, a Fly Alves, né, que eu já comentei, depois uma grande escritora é a Paula Gomes. Ela tem um livro maravilhoso que se chama Ninguém Morre Sem Ser Anunciado. É uma escrita incrível, é uma história incrível, é muito surpreendente, a forma como ela escreve é muito única. Não tem nem como definir, vocês têm que ir lá, ler, não tem outro jeito, de verdade, é maravilhoso. Depois a Gabriela Araújo também, uma grande, grande escritora, tem um livro de poesia publicado chamado Quando Sentir, Escreva. Maravilhoso, incrível. É um trabalho muito lindo e ela tá sempre aí também nas redes, publicando coisa nova. Depois, uma escritora que eu conheci recentemente, que se chama Juliana Domingues. Juliana com G e 2 N's. Li um livro dela, que é um livro de fantasia, em que as protagonistas são 2 mulheres lésbicas. Incrível, é um livro de fantasia, assim, de príncipe, princesa, dragão, todo esse universo. Não com exatamente esses personagens, mas desse mundo aí, desse rolê. É muito legal, é muito interessante, brasileiro, né? Um tipo de fantasia assim que a gente às vezes não encontra tanto. E muito bacana a história aí que ela publicou recentemente. E a última colega que eu gostaria de recomendar é a Thaís Campolina. A Thaís, ela é uma colega, a gente colaborou muito em coisas, em projetos da revista Subjetiva, que é uma revista lá do Medium.
E a Thaís também escreve, ela também publica muito. Há pouco tempo ela publicou um livro que na realidade é um conto. E é muito legal porque ele é um conto que é a perspectiva de uma criança sobre a pandemia. É muito atual, muito legal o livro. Se chama Maria Eduarda Não Precisa de uma Tábua Ouija. Sabem aquelas tábuas de coisas de terror? Sim. Demais. E a Thaís também é uma pessoa que está muito atuante, assim. E todas essas mulheres e muitas outras que com certeza eu esqueci de nomear aqui, elas estão muito atuantes, estão sempre publicando, difundindo o trabalho delas. É uma galera que vale muito a pena apoiar. Então fica aí a minha recomendação para começar a conhecer um pouco mais de outras autoras independentes, brasileiras e vivas. Regiane, muito, muito, muito obrigada por ter passado esse tempo com a gente no sábado. A gente ficou muito grata de você estar aqui com a gente e a gente recomenda muito que todo mundo corra lá no Medium dela para conferir o trabalho incrível que ela faz. Tem como comprar o Amores também em versão e-book? Então, tem sim. Aí, fechou. E achei muito chique, né, que também tem a versão em espanhol. Falei, meu Deus, muito, muito incrível, amei demais. E onde mais que o pessoal consegue seguir o seu trabalho, acompanhar as coisas que você faz? Beleza. Meninas, antes eu gostaria de agradecer. Na realidade, o prazer foi meu. Nossa, um papo incrível que a gente teve. Gostei muito. Bom, eu estou como Regiane Folter, né, que é o meu nome, no Medium, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, na rede social aí que você mais goste. Pode me encontrar aí, me seguir, trocar uma ideia, né, se quiser conversar, estamos aí, portas abertas. E o Amores, né, que é o meu livro publicado, ele pode ser encontrado na Amazon, em versão e-book em português e em versão e-book em espanhol. A versão física, na realidade, é diretamente comigo, mas podem me escrever e a gente conversa. E Amores com Z no final, em vez de S. Aí pela brincadeirinha do nome. E é isso. Perfeito. E é isso, gente. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes usadas na produção desse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! 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 Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.